Porque a gente sabe, assim como o nosso irmão falou, o futuro da igreja são os jovens, e assim como as crianças também. Então que a gente venha estar perto sempre de Deus, porque Ele é a nossa porta salvador. Aleluia. Senhor Deus, Senhor Jesus, venha a toda essa igreja aqui, meu Pai do céu. Sim, meu Deus, que o Senhor venha abençoar, Jesus, todas as pessoas aqui, meu Pai. E, meu Deus, que o Senhor venha, Jesus, venha entrar no coração de cada um aqui, assim, meu Pai, Jesus. Sim, meu Deus, que o Senhor venha, Jesus, abençoe o nosso espírito aqui, meu Pai do céu. Sim, meu Deus, porque sem Ti nós não somos nada, meu Pai do céu. Sim, meu Deus, queremos também Te adorar, meu Pai do céu, aqui nesta noite. E que o Senhor venha usar a nós, o nosso pastor, meu Jesus, aqui nessa noite, para poder entregar uma mensagem aqui de nosso Senhor Jesus. E assim Te declaro. Glória a Deus. Aleluia. Quero cumprimentar a igreja na paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Muito obrigado. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nesse templo para nós adorarmos a Deus, que é o objetivo principal do culto. Os irmãos estão realizando aqui esse congresso Jade, e é claro que seria bom que alguém que fosse bem mais jovem do que eu estivesse aqui pregando. Mas Deus quis me dar uma oportunidade de pregar aqui nesta noite, e eu agradeço a Deus. Quero agradecer ao pastor Daniel. Cadê o pastor Daniel? Pastor Daniel, se eu não tivesse me perdido por aí, eu tinha conhecido ele desde quando nasceu. Mas nós tomamos rumos diferentes em localização. Então, quem conheceu o pastor solteiro, dificilmente eu não conheceria o pastor Daniel nascendo. Também o pastor Nestor Gonçalves de Oliveira. Conheci o pastor Nestor também bem jovem, toda a cabeça dele tinha cabelo preto. Tinha cabelo preto. Conheci o pastor Nestor, e talvez ele nem saiba que a primeira oportunidade que eu tive na igreja do Relógio foi ele que me deu. O pastor Nestor me deu a primeira oportunidade de falar a palavra de Deus em culto de jovens. Ele era presidente da então Madesma, no trabalho de Madureira, e eu estive lá no culto de jovens, e posteriormente também ele realizou um evento, um congresso a nível de campo, e também me deu oportunidade para eu pregar. Então ele vai levar esse galardão aí, ou então a culpa de nos ter dado a primeira oportunidade. Eu fico muito à vontade para pregar com os jovens, porque Deus me deu a oportunidade de nascer em lar evangélico, e quando eu nasci, os meus pais congregavam numa igreja que tem no Jardim Colonial. Hoje lá é uma outra denominação, naquele endereço, mas lá naquele endereço era uma Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, e eu fui, quando eu nasci, os meus pais já congregavam lá, e lá eu fui apresentado nos braços pelo saudoso pastor Adarcy de Oliveira, e posteriormente, quando completei 12 anos, fui batizado em águas na igreja do Relógio pelo também saudoso pastor Armando Pereira. E nós estamos caminhando na causa santa do Evangelho. Eu estou cooperando com a obra de Deus em Vargem Grande Paulista,
no setor de número 54 da Assembleia de Deus do Ministério do Belém. O meu pastor presidente é o pastor José Wellington Bezerra da Costa, e o pastor que supervisiona a nossa região, nosso pastor de setor, é o pastor Disseu Doneda, e ele sabe que eu estou aqui. Ele sabe que eu estou aqui. Pastor José Wellington talvez não saiba, né? Mas o pastor Disseu sabe que eu estou aqui. E graças a Deus por isso. Os irmãos sabem que o congresso ele demora um pouquinho mais para encerrar. E o congresso é um culto de ações de graça. Às vezes a pessoa fala assim, cantou e pregou pouco. Se só cantasse e desse testemunho, estava de bom tom. Porque o congresso é de baixo para cima. Uma palavra que vier de cima para baixo aqui, que Deus der, isso é uma gorjeta, como diria os mais velhos. É uma gorjeta que Deus dá para a gente, porque na verdade somos nós que estamos aqui realizando esse culto de gratidão. Deus abençoe aí o grupo Jardim, Deus abençoe aqui a pastora. E se você tivesse me arranjado uma camiseta bonita dessa, eu ia colocar uma calça jeans e um tênis, ou uma conga não tem mais, né, pastor Nestor? Conga não tem mais. Conga é muito caro. E eu vim aqui de tênis e camiseta e ia pregar. Pode ficar tranquilo, pode ter certeza que eu ia fazer isso, né? Eu estou vendo aqui uma xícara bonita. Olha que coisa linda. Está escrito aqui, pastor Elias Rodrigues. Não sei se é eu, mas a xícara está escrito esse nome. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos falar a palavra de Deus. E o tema aqui, o versículo que os irmãos escolheram como tema, e nós vamos falar alguma coisa que gira em torno disso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e o versículo de número 15. Quero também fazer menção a Mansara, que louvou a Deus, com muito, porque Deus falou na Bíblia que eu creio na Bíblia, né? Agora, é claro que 120 é o teto que Deus deixou aí para a gente viver. Até o Moisés, que falou que a duração da nossa vida é de 70 anos, viveu os 120, da qual a Bíblia prometeu que a gente vive. Mas vamos ler a palavra de Deus. Capítulo 12, versículo 15. Capítulo 12, segunda de Paulo aos Coríntios. Eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. E eu vou parar aqui. Me gastarei e me deixarei gastar. Eu quero que você preste atenção numa coisa. Não tem jeito, irmãos, de servir a Jesus sem seguir a orientação do próprio Jesus, que disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. É impossível carregar a cruz se nós não renunciar. Agora, no tempo de Jesus, para que servia a cruz? A cruz era instrumento de crucificação. Ou seja, alguém carregava a cruz e poderia até ser nessa mesma cruz crucificado. Não dá para nós servirmos a Deus se nós não estivermos dispostos a nos crucificar nesta cruz que Jesus mandou a gente carregar. O que é crucificar? É pegar tudo aquilo que está errado, tudo aquilo que compromete a tua salvação, tudo aquilo que compromete a tua vida com Deus. E aí essa cruz que Jesus entregou para nós carregar, você pega tudo isso e crucifica lá. Crucifica e deixa morrer lá. Porque se nós não crucificarmos a nossa carne nessa cruz, nós não vamos conseguir trocar essa cruz pela coroa de glória. Se deixar gastar, irmãos,
só trabalho para Jesus, eu não faço outra coisa na vida secular. E Jesus tem cuidado de mim todos estes anos, fazendo a sua obra, fazendo a obra de Deus. Mas quando você se dispõe a se desgastar, você tem que olhar na Bíblia quantas pessoas, ou algumas pessoas, que se permitiu gastar pela obra de Deus, se doou para a obra de Deus. Você que hoje aqui é jovem e você está aí cantando. Um dia eu cantei no grupo de criança na minha igreja. Eu também cantei no grupo de jovens na minha igreja. Fui líder de jovem, fui regente de jovem. O pastor Nestor foi músico, foi regente de coral. E talvez na nossa cabeça a gente não pensava que um dia sairia dessas cadeiras e assumiria um microfone, uma igreja, um povo, para fazer a obra de Deus. Você não tem noção hoje, quando você canta santo é Deus, enquanto você exalta e adora a Deus, a história que Deus está escrevendo sobre a tua vida. O que é que Deus está projetando para o teu futuro como homem e como mulher de Deus? O pastor Daniel, que também é da igreja desde sempre, talvez ele não pensava que um dia ele estivesse à frente de uma igreja. Umas irmãs que nós temos aqui, que hoje tem estímulo de oração, comissão de visita, faz as que estão aqui, missionárias, talvez não pensasse nisso, mas quando você se dispõe a deixar gastar pela obra de Deus, Deus começa a escrever uma história através da sua vida. Glória ao nome do Senhor. Meus queridos irmãos, eu venho fazendo a obra de Deus desde 16 anos. Com 16 anos eu era apelidado de pastor. Eu tinha 16 com cara de 13, porque eu não tinha cara de velho, não era gordo, não era barrigudo, não tinha barba branca. Então eu era bem jovem e já dirigia cultos, já auxiliava na abertura de igrejas, estava lá fazendo a obra de Deus. Nós nunca sabemos o caminho que Deus tem para trilhar ao longo aí da minha caminhada. Eu acredito que já tenho visitado mais de 200 cidades, pregando a palavra de Deus, fazendo a obra. Mas eu estava aí na cadeirinha que vocês estão. Eu estava cantando, eu era intrometido, tímido, não tinha coragem de fazer nada. Um dia Deus usou uma irmã muito simples e disse: eu nem acreditava naquilo porque eu tinha vergonha de falar, mas o Deus que fala é o Deus que assume aquilo que Ele fala. Agora, se você desejar que a promessa de Deus se cumpra na tua vida, se prepare, porque a caminhada não é fácil, não. Eu tinha um desejo de ser pastor, pode acreditar no que eu estou falando. Eu já ouvi muita gente dizer que fugia de ser pastor. Eu queria ser pastor. Quando eu comecei a pregar com 15 anos, a primeira vez que eu dei uma palavra na igreja foi no quarto sábado do mês de janeiro de 1980. Um bocado de gente que tem aqui não estava nem na terra ainda. E eu falei pela primeira vez. Depois eu comecei a ser utilizado nisso, comecei a falar. Aí eu desejei ser pastor. Eu desejei ser pastor porque eu achava bonito sentar no púlpito e eu queria chegar numa igreja e alguém dissesse: está aqui o pastor Elias. Sabe, por vaidade, eu não queria dirigir igreja, mas eu queria falar a palavra, queria que alguém apresentasse: está aqui o pastor Elias. Mas eu nem imaginava o que estava esperando pela caminhada. Eu não estou aqui para desanimar ninguém, eu estou aqui para dizer que se Deus te chamou para uma grande obra e que se você vai se deixar gastar para fazer a obra de Deus, esse Deus vai te dar graça. Ele vai te, olha, foi lindo aqui, pastor Nestor repetiu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Lembrando os irmãos que fraqueza aqui não é necessariamente o pecado, mas é a dependência que você tem de Deus. Quando você depende de Deus,
não é gastarei o dinheiro da igreja, não é gastarei para cobrar, para sair pregando por aí, não é gastarei, não, é gastarei a minha vida. Nada tem mais valor do que a tua vida. O diabo não está de olho no teu carro, ele não está de olho na tua casa, ele não está de olho em nada que você possa conquistar na terra, ele está de olho em você que quer se deixar gastar pela obra de Deus. E ele quer minar o teu chamado. Você, atenção missionária que está aqui, a senhora tem um chamado de Deus. E aí você diz: eu não sei nem porquê que eu ocupo essa função, porque a luta é tão grande. Porque a luta é tão grande. Tem hora que eu me ajoelho e não consigo falar nada, mesmo tendo muita necessidade. Mas o Deus do céu que te chamou e que vai te dando força para você continuar, no momento em que você se prostra diante dele, fala meia dúzia de palavras, pega uma toalhinha desse tamanhozinho, começa a enxugar as lágrimas e a limpar o nariz. O Espírito Santo está lá do teu lado dizendo: eu vou te ajudar, pode se deixar gastar, eu vou te fortalecer, eu vou te levantar. Satanás tem que ficar sabendo que ainda há mulher de Deus na terra e que é Deus que fez isso. Glória ao nome do Senhor. Vocês, juventude, que estão aí passando por todos esses impulsos da juventude, impulso normal da juventude, com todo respeito aos irmãos que são um pouco mais de idade assim igual eu, mas se não sentou aqui no grupo de adolescente e de jovem, não tem que estar mostrado que às vezes a pessoa nunca passou por aqui, aí chega e diz: jovem é uma tribulação, o jovem não quer nada com Deus, é um pé no mundo e outro na igreja, ei aí, não, condene os jovens não, se nunca sentou aqui, ajude os jovens dizendo: olha, Deus quer você aí, Deus vai te levantar, Jesus quer te batizar com o Espírito Santo, Ele quer te renovar, Ele vai te fortalecer, Ele quer fazer de você um instrumento. Amanhã é você que vai fazer a obra no lugar daqueles que a idade já está levando embora. Oh, meus irmãos, nós vivemos em tempos difíceis de tudo quanto é aspecto. Nós temos crise religiosa, crise econômica, crise existencial. O mundo entende ou seja, a ciência, homens que querem cuidar da nossa saúde, conseguem entender de depressão, síndrome do pânico, síndrome de ansiedade e tantas outras coisas que talvez a psicologia e a psiquiatria consiga dominar esses assuntos, mas existe uma coisa que é chamada alma abatida, e da alma quem entende é Deus. Por isso que você está aqui nesta noite, porque aqui existem pessoas que Deus levantou para cuidar de alma. Glória ao nome do Senhor. Quando nós lemos capítulo 7 do Evangelho escrito por Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar um jovem diácono chamado Estevão, moço cheio do Espírito Santo. Você pensa que é difícil ser jovem cheio do Espírito Santo? Não é não. É dar lugar. Nesta noite, quem nunca foi cheio do Espírito Santo,
Se você der lugar, você será cheio do Espírito Santo. Nesta noite, quem é batizado com o Espírito Santo, Jesus quer renovar. Quem não é batizado com o Espírito Santo, pode ter aceitado Jesus ontem à noite. Hoje Jesus quer te batizar aqui. Nós tivemos um caso aqui na Praça Felisberto Fernando da Silva, em um trabalho de culto ao ar livre. Hoje nós damos um nome de cruzada evangelística, da qual o pastor Nestor era o responsável. E ali um dia, num dia após a escola dominical, que era feito esse trabalho, mais ou menos umas 10 horas da manhã, uma moça aceitou Jesus e lá na praça foi batizada no Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus Cristo não mudou, não. Ele continua sendo o mesmo. Você não pode desistir. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu estava trabalhando para Jesus lá em Alfenas. Pensa numa pobreza. Para a pobre tinha que melhorar de vida ainda um pouco. Sem dinheiro. E o trabalho, o ministério que nós estávamos, ele era sufocado pelo ministério maior que já existia na região. E em alguns casos tinha um cidadão que até proibia os peitos de ir na nossa igreja. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu não preciso ficar usando púlpito, ajudando a dirigir igreja e para ir para o céu. Um monte de gente lá no banco vai para o céu. Por que eu também não vou? Fui lá na rodoviária, presta atenção nisso. Sem Bíblia, sem gravata. E eu estava de calça camisa social, porque naquele tempo eu não usava roupa esporte. Depois comecei a usar. Fui ficando velho, pelo menos a roupa tinha que ser de mais novo. Mas aí, fui lá na rodoviária, olhei um monte de nome de cidade lá, um monte de nome. Aí estava lá, Carmo do Rio Claro. Falei para a pessoa do guichê, quanto é que é a passagem para ir nessa cidade aí? Então, que hora que sai o ônibus de lá para cá? Sai 11h30, então vamos para esse lugar aí. Comprei a passagem e fui para Carmo do Rio Claro. Cheguei, comecei a andar, achei uma igreja aberta, uma Assembleia de Deus de Madureira. Naquele tempo, depois fiquei sabendo que era ligado de Rude Ramos. Entrei naquela igreja, sentei. Aí o obreiro me identificou. Como é que é o nome do irmão? Elias, maior crente, graças a Deus. Eu sou de Alfenas, tá bom. Sentei lá, fui apresentando. O vizinho da igreja disse, uma das irmãs deu oportunidade. A irmã levantou e disse, eu não ia falar nada não, mas Jesus falou comigo que esse irmão que entrou aqui, ele é um obreiro, e que Deus trouxe ele aqui hoje, porque Deus quer falar com a igreja através dele. Irmão, eu não fui lá para pregar, eu não fui lá nem para aparecer como obreiro. Eu fui lá porque eu estava desistindo, eu queria descer. Eu fui lá porque eu não queria mais nada. Sabe quando você pensa que não pode mais nada, que não é mais nada? Assim estava eu. E disse, eu não quero mais, eu quero ser crente para ir para o céu. Eu vou lutar pela minha salvação. Mas naquele dia, eu pensava que era eu que estava indo lá. Era Deus usando a minha fraqueza para chegar naquele lugar e fazer uma obra que Deus queria que eu fizesse. Quem sabe você não entende o que está acontecendo na tua vida, mas se você se deixar gastar por amor de Cristo, se você se deixar gastar, vai ter dia que você vai estar tão crente que vai estar pegando o céu com a mão. Vai ter dia que você vai estar tão ruim como crente que precisa descer a mão do céu e pegar você, senão você cai de vez. Mas Deus não vai deixar você prostrado, Deus não vai deixar você derrotado, Deus não vai deixar você caído. Ele te trouxe aqui para te levantar. E o Espírito Santo sabe, e você sabe, você que entrou aqui nesta noite, você sabe
A luta que você tem travado é a carne, de vez em quando vem o diabo também para estorvar a tua vida, para lhe atrapalhar, e aí você pensa jeito, oh meu Deus, eu já fiz tanto, e agora eu pedi licença aqui para vocês um pouco, para falar com o crente que é um pouquinho mais tempo, crente, e entrou aqui nesta noite, porque o Espírito Santo está revelando aqui uma situação. Você diz: eu fiz tanta obra de Deus, meu Deus, de que adianta? Eu levantei cedo para o círculo de oração, eu já orei de madrugada, eu já acompanhei pessoas para orar em local de difícil acesso, e agora eu estou passando por essa tormenta. Não é possível que agora, quase no fim da vida, Deus, eu vou ficar nessa situação. Não vai não, porque Deus te trouxe aqui para estender as mãos e te levantar e dizer: não temas, levanta, 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 porque hoje é dia de se levantar. O Espírito Santo te dá força nesta noite. Não está apagado dos livros do céu tudo aquilo que você já se deixou gastar para fazer a obra de Deus. Não está apagado não, está muito vivo diante de Deus, e ninguém vai tirar o teu galardão. Quem pode glorificar a Deus nesta noite? Quem o servo cheio do Espírito Santo foi falar a palavra. Ele não sabia, mas ali estava uma vela com fogo em velocidade para ser apagado. E muitas vezes nós somos esta vela. Nós somos essa vela. O fogo continua igual, mas a cera vai diminuindo. Presta atenção, meu irmão, presta atenção, jovem, presta atenção, minha irmã, presta atenção, senhores que estão aqui. Tem vela que está desse tamanho ainda. O fato de diminuir a cera não diminui o volume do fogo. O fogo que Deus colocou na tua vida continua igual. A cera pode estar pequena, mas o fogo está do mesmo tamanho. Porque nós somos esta vela na mão de Deus que vai se deixando gastar. Que coisa! Talvez tenha alguém aqui entre nós que foi uma vela acesa, mas a tempestade deste mundo soprou na tua vela até apagar, e hoje você só é um pavilho, um pedaço de cera. Mas nesta noite o Espírito Santo está aqui para acender esta vela e para dizer: você vai voltar a ser chama viva. E o Espírito Santo sabe aqui quem é que está apagado, mas nesta noite ele tem azeite, ele tem combustível no céu para acender você novamente. O Estevão vai falar a palavra alegre, empolgado para falar a palavra, e ele estava pregando o evangelho, tinha conhecimento bíblico mais do que eu, estava pregando. E quando ele acha que está juntando gente para dar crédito à palavra, estão ali, são os homens do concílio para julgar e condenar o Estevão. Mas ele continuou pregando. Daqui a pouco alguém se levanta e diz: para de pregar, Estevão. Eu vou continuar pregando. Fica quieto, Estevão. Não fica, eu vou continuar pregando. Irmão, se você está aceso diante de Deus, ninguém vai te atrapalhar. Ninguém vai apagar o que Deus tem acendido na tua vida. Fique tranquilo. Sabe o que eu estou me lembrando aqui, pastor Nestor?
Tem coisa que só o velho sabe, irmão. Tenho que perguntar para ele. Eu estou me lembrando da irmã Helena, do Zé Sobrinho. Lembra disso? O Zé Sobrinho, eu estou dizendo coisa que eu ouvi muitas vezes. Entrava bêbado na igreja, atrapalhava ele, às vezes até ficava quieto, mas quando levantava o pregador, ele também levantava para atrapalhar. Atribulado, e a esposa dele, a mãe Helena, uma mulher cheia do Espírito Santo. Uma vez eu vi o Zé Sobrinho meter o pé na porta da igreja para tirar a mãe Helena num dia de ceia, a ceia era de portas fechadas, entrava-se pela porta lateral e ele foi lá com todo o ímpeto. Mas se ia lá, a irmã Helena, ela era sempre cheia do Espírito Santo. E ninguém entendia, mas como é que pode, pai? A mulher desse cachaceiro, o camarada vai atrapalhar na igreja, vai estorvar. E ainda assim, ela continua cheia, que quando começava a orar, se ela se abria, ela era renovada, Deus salva ela na profecia, e era uma bênção. Mas um dia Zé Sobrinho entrou na igreja diferente. Ele entrou na igreja e se reconciliou com Deus. E quando Zé Sobrinho terminou os seus dias na terra, ele terminou como um pastor de igreja. E o que é que Deus acende e que vai se gastando na obra de Deus, mas não fica sem resultado. Daqui a pouco os teus vão ver o pessoal com pedra na mão. Eu de boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. O Estevão estava fazendo isso, atrás das almas, falando da palavra. Irmãos, a palavra de Deus sempre deu certo. O que não dá certo é alguma coisa que a gente inventa, que pode atrapalhar. Mas a palavra de Deus não. Você vai olhar, a palavra de Deus sempre deu certo. O Estevão está lá e pessoal com pedra. Estevão, vai pedra. Vai não, vai pedra. Mas eu vou continuar pregando. E no capítulo 7, versículo 60, salvo engano, o Estevão olha para o céu. Ele não sabia, mas a velhinha já estava desse tamanhozinho. Já estava terminando de gastar. E ele olha para o céu e diz: eu estou vendo o céu aberto. Ô irmão, é bonito a gente cantar esse que vês o céu aberto. O esposo está chegando, rodeado por seus anjos, e por aí vai. Mas quem falou estou vendo o céu aberto é alguém que estava recebendo pedrada, mas não estava desistindo. É alguém que estava acabando, a sua vida estava se acabando. Ele vai e diz: eu estou vendo o céu aberto, eu estou vendo o Filho de Deus à sua direita. E ele recebe pedrada. Moçada, nós estamos num mundo competitivo. Estude tudo o que vocês puderem para a vida secular. Não desista disso. Corra atrás dos seus sonhos. Peço uma direção de Deus para vocês escolherem a profissão correta se vocês não tiverem. Não deixe de estudar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma fonte de revelação, e quanto mais você lê, mais o Espírito Santo nos revela. Agora não deixe que as coisas desta vida sufoquem o chamado de Deus na vida de vocês. E saiba de uma coisa: quem tem chamado de Deus tem que estar pronto para receber as pedradas. Hoje, pelo menos no nosso país, não é permitido a pedrada no sentido secular da palavra, mas a pedrada da língua, daquele que te interpreta mal, daqueles que desviam o assunto a teu respeito, as pedradas que podem vir da tua família, da igreja onde você congrega, do trabalho, do estudo, essas pedradas vão
Eu tenho a alegria de dizer que já ganhei centenas de almas para Jesus. Que já abri do zero muitas igrejas. Entre elas tem igreja com pastor presidente, inclusive no ministério que eu pertenço. Em que a primeira igreja na região foi eu que fui lá abrir. Eu não estou falando eu estou dizendo para incentivar vocês, porque eu sentei aí. Tenho a alegria de ter visto Jesus batizar centenas de pessoas com o Espírito Santo. E já desci as águas de batismo. Já fiz batismo em tanque batismal de centenas de pessoas. Batismo em rio, batismo em piscina de vinil, porque não tinha outra coisa. Mas a minha vela já está da metade para baixo. E é de vocês que estão mais inteiras. Um dia, quem sabe depois que Jesus me recolher, mas bem depois, alguém vai dizer: eu estava no carrozinho lá na Assembleia de Deus Missão de Paz, no Congresso Jade, e estava lá um pastor falando a palavra de Deus, e ele disse que um dia eu estaria pregando a palavra. Eu nem acreditei, mas olha eu aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Saiba, o Estevão, quando se prostrou e disse o meu salve, ele recebeu a pedrada. Aí ele perdoou aqueles homens que lhe apedrejaram. E aí ele adormeceu, porque crente não morre. Ele morre para mim e para você que não temos o poder da ressurreição. Mas para Deus ele só morre, porque Deus um dia tornará acordado. Agora cuidado com todas as fontes malignas que Satanás vem se utilizando para estorvar o teu chamado, porque o diabo quer acabar com a igreja de Deus. Mas a Bíblia diz assim, foi Jesus quem falou: eu edifiquei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é a igreja aqui? Levanta a mão. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Quem é a igreja? Levanta a mão com pé. Quem é a igreja? O inferno não tem poder contra a tua vida. Glória ao nome do Senhor. Sabe, irmão, eu vou encerrar dizendo que um dia a irmã Creuza de Oliveira, eu não sei quem conheceu esse nome, mas ela teve muitas vezes aqui em São Mateus. Ela era do Nordeste, me parece, de Pernambuco, uma cantora. Ela estava pregando na praça, uma das suas vindas, foi pregar na Praça da Sé. Pregar, tinha um grupo de pessoas da família do pastor Ivanildo, que iam pregar lá na Praça da Sé, resolveu ir, foi. Chegou lá, um rapaz pegou e deu um tapa. Não queremos a de Oliveira, né? Ela gostava de tocar o violão e ela cantava lá a igreja Cristo levou, mas que era isso. Ele levou um tapa, e o rapaz deu um tapa e saiu, foi embora. Saiu. E ela continuou pregando. Alguns anos depois ela voltou para a terra dela, veio para cá, encontrou uns irmãos, falaram: hoje não vamos pregar na Praça da Sé, hoje não vamos visitar um hospital, que tem uma pessoa lá que a gente precisa visitar. Aí foi lá, entrou num quarto e visitou lá um paciente enfermo, fez uma oração. Quando ia sair um outro paciente, disse: ei, venha cá. Quem é essa senhora aí? Era a irmã Creuza de Oliveira. E a irmã Creuza entrou no hospital. Quando ela entra no hospital, o paciente diz assim: eu estou com câncer na minha mão, a senhora me reconhece? Não, eu sou a pessoa que te deu o tapa lá na praça. Mas se a senhora orar por mim, eu também vou pregar na Praça da Sé. Eu também vou fazer a obra para Deus. Ô meu irmão, você não tem ideia do que Deus é capaz de fazer para sair em sua defesa. Não pense que você está sozinho, não. Não pense que você está sozinha, não. Tem um Deus que cuida de você. Se Ele envia anjos e anjos não der conta do recado, Ele vai pessoalmente à sua defesa, para que
São materiais de construções. Matéria-prima de fazer roupa. Qualquer roupa. Pode ser um terno ultrapassado igual o meu, como pode ser uma camiseta moderna igual a de vocês. Matéria-prima de fazer roupa é tecido. Matéria-prima de arrumar cabelo. Cadê a mulherada que arrumar cabelo? Eu queria ter um cabelo bonito igual do bispo aqui, mas o meu não vai mais. São os produtos cosméticos. São a matéria-prima de deixar a pessoa bonita. É de Deus, eu gosto. Sabe? E eu gosto de minha igreja bonita. Pode acreditar nisso. Porque quando eu era criança, a maioria dos crentes eram muito feios na igreja. Pode acreditar nisso. Eles eram cheios do Espírito Santo, profetizavam, faziam uma obra bonita, mas eram muito descuidados. Graças a Deus que esse negócio foi melhorando. Foi melhorando. Então agora veio o ponto bonito. Matéria-prima de fazer livro, entre outras coisas, é o papel e depois tudo aquilo que envolve a arte gráfica. Agora presta atenção. Matéria-prima de fazer milagre é você. Quando você estiver sofrendo, fique tranquilo. É que você é o material que Deus está precisando naquele momento para fabricar uma experiência nova, para fabricar um testemunho de fé. Você é a matéria-prima que Deus precisa para fazer uma grande obra. Coloquem-se de pé nesse momento, por favor. Aleluia! Só a boca é minha, meus irmãos. Só a boca. Só o som é meu. O som que eu digo, o som aqui. O som desta matéria. Não é o serviço de som da igreja. O que me faz falar. Só isso. Mas a palavra, ela é de Deus. Eu entro aqui nesta noite como porta-voz da mensagem de Deus, para que a vida de muita gente aqui seja mudada, para que chamado seja nesta noite confirmado, e para que você que ia desistir, não desista mais. Então, se você dá crédito a esta palavra e desejar, saia do seu lugar e venha aqui. Eu vou orar para você ser cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, curado da enfermidade. Tem um problema que está te atrapalhando, resolvido? Quer? Venha aqui que eu vou ministrar o milagre de Deus para a sua vida. Se você sente nessa noite, eu sou a matéria-prima. Então, quem sabe hoje o dia da fábrica de milagre para a sua vida. Glória ao nome do Senhor Jesus. Hoje é o dia de Deus mudar o quadro, a tua história. Hoje é dia de Deus. O que o médico não faz, o remédio não faz, o aconselho é aquilo que ninguém está conseguindo fazer. Quem pode glorificar? Quem pode glorificar? Quem pode glorificar? Quem pode glorificar? Nesta noite, irmão, você não sabe quanto nós pregamos aqui, você não sabe a guerra espiritual que nós travamos. Porque quando o palanque do Satanás já estava montado para festejar a tua derrota, a tua perda, Deus nesta noite desce do céu, desmantela com toda a ação maligna e te coloca aqui para fabricar um milagre na tua vida. Para dizer, vai gastar mais, mas vai continuar, vai continuar. Feche os teus olhos, liga o teu pensamento no céu.
Faz um milagre agora, faz um milagre acontecer. Coloca as tuas mãos, coloca o teu poder em ação neste momento. Age agora, Espírito de Deus, age sobre a vida deste homem. Tudo aquilo que veio para tirar a paz, seja repreendido. Batiza Jesus com o Espírito Santo. Renova a igreja, renova a igreja, renova a igreja. Quem pode glorifica, quem pode glorifica. Quem pode ora, quem pode glorifica, quem pode ora. Quem pode glorifica. Age Espírito Santo na vida deste irmão. Batiza, renova, batiza, sai esse corpo de enfermidade, vai embora para nunca mais voltar. Confirma o chamado deste homem, mas confirma o chamado desta mulher. Ó Espírito Santo! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Anda, deve sair da amada. Paz deste coração atribulado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Age poderoso Deus. Age no meio do teu povo. Que eu convido você para glorificar a Deus agora no instante. A ministração de Deus já foi feita na tua vida. Agora glorifique. Exalta o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Receba poder, receba renovo. A tua chama, o fogo da tua vida está aceso nesta noite. Não importa o tamanho da cera, mas importa que o fogo está aceso. Glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar nesta noite, dá lugar. Deixa Deus usar a tua vida. Glória a Deus. Quem pode levantar a mão para o céu e glorificar? Glória ao nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Oh, glória a Deus. O milagre que você está levando embora. Quantas pessoas aqui já são crentes da pessoa do Senhor Jesus? Já aceitou Jesus como único suficiente Salvador? Todos vocês, tem alguém que quer ainda entregar a sua vida e falar assim: a partir de hoje eu quero ser um crente na pessoa do Senhor Jesus, porque o Senhor tem uma chamada nova. Tem alguém aqui no nosso meio? Glória a Deus. Aqui está o meu amigo Cícero. Hoje Deus mudou essa história. Deus mudou essa história. Aleluia. Não fique só por hoje. Amanhã tem mais. 2 horas e 30 minutos. A bênção continua. Vocês que estão aqui presentes. Jó vai cantar? Cadê o Jó? Vai cantar. Enquanto você vai voltando para o seu lugar, Jó vai cantar. E amanhã, às 14 horas e 30 minutos, todos vocês façam um compromisso com Deus neste lugar. Amanhã vai estar aqui o pastor José Almeida. Eu brinquei com os irmãos que vai vir um pastor de Salto. Alguém ficou olhando assim: irmão, é de Salto, interior de São Paulo aí. Ele vai estar vindo, companheiro da gente. Ele vai estar ministrando a palavra do Senhor. A irmã Carolyn, faz o gesto para a igreja, irmã Carolyn. A irmã Carolyn está convidando vocês para louvar o Senhor, porque eles podem ficar de pé. Adorar o Senhor nesse último hino desse dia. É o hino tema. Glória a Deus. Nós vamos estar adorando ao Senhor. Glória a Deus.
chegou a hora de nós irmos para a nossa casa. Só que amanhã tem mais. Irmão, faça o compromisso com Deus. Não quer falar alguma coisa para os jovens? Nossa Senhora. Glória a Deus. Quero agradecer a todos os irmãos, todas as caravanas, igrejas, irmãos que veio só. Irmãos, fiquei muito maravilhado com a sua presença. Amanhã, 2h30 tem mais. Nós vamos dar aqui um grande encerramento em nome. Amanhã vai estar aqui o pastor Josias e o irmão cantor Davi Rufino. Glória a Deus. Irmão, vai ser uma benção. Todos os 2 dias foi uma benção. Quem não veio, perdeu. Então, irmão, convide pessoas para estar aqui, porque eu sei que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer amanhã. Só que ainda não terminou. Eu vou pedir para o pastor Elias orar, abençoando o povo para ir embora, e o pastor Nestor da bênção apostólica. Amém? Quero agradecer, cadê a pastora? A pastora, que é a nossa artista aqui, que fez essa xícara, não é xícara, bom, é caneca. E personalizada, Deus abençoe. Isso aqui eu vou levar com bastante carinho e vou tomar um bocado de café. Pode acreditar. Valeu a pena estar aqui, irmãos, amém? Então vamos agradecer a Deus. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós agradecemos ao Senhor a oportunidade de estarmos reunidos em mais um dia do Congresso Jade. Ó Deus, quero agradecer ao Senhor pela vida do pastor Daniel e sua família, que com punho forte estão conduzindo a tua obra. Agradecer ao Senhor a vida de cada componente, ó Deus querido, desse conjunto, aos músicos, a todas as pessoas que cantam, a cada irmão que aqui está. Agradecer ao Senhor pela vida dele. Quero agradecer ao Senhor pela tua presença entre nós, porque até que o Senhor tem nos ajudado. Ó Deus, o Senhor nos trouxe em paz, e em paz nos fará regressar aos nossos lares. Ó Senhor, receba no céu o nosso culto de adoração, tal qual na terra temos recebido a tua presença. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Estende sua mão. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja com toda esta igreja e com ela reina de hoje para todos sempre. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe em nome de Jesus.